soltar nossas vozes, nossos corpos. Ó Deus Senhor. Ó Deus Senhor, te louvamos por ser nosso Criador. Ó Deus Senhor, te louvamos por ser nosso Criador. Ó Deus, quão grande é o seu nome. Ó Deus, quão grande é o seu nome. Poderoso e fiel. Ó Deus maravilhoso. Ó Deus Senhor, te louvamos por ser nosso Criador. Ó Deus Senhor, te louvamos por ser nosso Criador. Ó Deus, quão grande é o seu nome. Ó Deus, quão grande é o seu nome. Poderoso e fiel. Ó Deus maravilhoso. Pode cantar. Olá! Vamos, Cris! Boa noite, meninas! Boa noite! Aí virtualmente também, aqui também presencialmente. Então, como a Malu falou, o título da aulinha que eu vou dar vai ser sobre como evangelizar presencialmente. Vamos lá, Cris! Uau! Ensina! Interessante, né, esse tema, né? Então, pensando nesse tema, eu falei, nossa, porque eu pensei assim, né? É algo bem desafiante para mim, ainda hoje, evangelizar presencialmente. E o que eu pensei, né, sobre o evangelismo presencial é que, assim, evangelizar presencialmente, chamar as pessoas para estudarem a Bíblia presencialmente, não é apenas acontece quando a gente está na rua evangelizando. Começa muito antes, na nossa mente. Uau. Então, muitas coisas podem acontecer. As barreiras que a gente tem para pregar presencialmente, agora estamos saindo da pandemia, então pode ter essa dificuldade, mas também, antes da pandemia, já era uma dificuldade para mim. E muitos pensamentos que vinha, né? Então vou citar 3 pensamentos que muito vinha na minha mente, né? Tipo, eu não sou muito boa o suficiente para falar com a pessoa, como que eu vou falar, né? Ou então, nossa, acho que aquela pessoa nem vai me ouvir, aquela tem cara que vai vir, não. Outro pensamento. Ou um outro pensamento. Ter que pregar, né, é obrigação, né? Então eu pensava nesses 3 tipos de... Então, em vários momentos, né? Em algum momento, nossa, eu não consigo, não tenho coragem de falar com as pessoas na rua. Outro momento, olha a cara da pessoa, sei lá, acho que não vai ouvir. Ixi. Ou também, como eu falei, né? Nossa, fica tão pesado assim, nossa, é uma obrigação, né? Mas pensar nisso que dá pra quebrar todos esses 3 tipos de pensamentos, né? Uau. Então, tanto é que eu tenho esse título, né? Que é evangelizar presencialmente, mas tem um subtítulo. Que vai ser como quebrar barreiras da nossa mente para evangelizarmos presencialmente. Uau. E pensar que começa antes, como eu falei, né? Antes de a gente ir na rua chamar as pessoas, né? Então, primeiro pensamento que eu falei, que não sou boa o suficiente para falar, o que quebra esse pensamento? A questão de que não é pela minha própria capacidade que eu vou chamar as pessoas, mas sim pelo poder de Deus. É Deus que me capacita. Sim. Então, eu lembro muito quando eu começando, né, a vida discípula, bem no comecinho. Para quem não sabe, eu fui compartilhada lá na USP Butantã, lá em São Paulo. Uau. E eu ia para universidades, né, chamando as pessoas. A gente tinha um momento que tinha esse momento de compartilhar com as pessoas pela universidade e tudo. Mas eu lembro que eu estava um dia sozinha no lugar. Falei, nossa, vamos lá, vamos evangelizar. Eu apavorada com medo, nossa, não consegui falar com as pessoas não vão me ouvir. Ficava muito ansiosa, desesperada. Não conseguia abordar a pessoa, ficava meio que paralisada e, socorro. Nesse meio tempo, eu estava conversando até com uma irmã, que me ajudou bastante, né, de ela pensar, né, da questão de... A dificuldade pela mensagem, né, que eu tinha, de pensar que, no final de contas, é confiar em Deus nesse momento, né, e não pensar que, nossa, eu não sou capaz de chamar as pessoas. Então, eu lembro muito nesse dia que ela mostrou uma escritura que ficou bem marcado para mim, que até hoje eu lembro, né? Uau. Então, ver o quanto que foi especial, né? De pensar, nossa, o quanto que a importância de que tem Deus, de lembrar que o evangelismo parte dele, né? Principalmente. Muito bom. Tá lá em Êxodo 4. Muito bom. Vamos lá, Cris. Êxodo 4, lá no comecinho da Bíblia, do 10 ao 12. Vocês estão lá?
Não. Cheguei. A caminho. Chegando. Que vamos. Chegou. Cheguei. Então vamos lá. Êxodo 4, 10 ao 12. Disse, porém, Moisés ao Senhor: Ó Senhor, nunca tive facilidade para falar, nem no passado, nem agora que falaste a teu servo. Não consigo falar bem. Disse o Senhor: Quem deu a boca ao homem? Quem o fez surdo ou mudo? Uau. Quem lhe concede vista ou torna cego? Não sou eu, o Senhor? Agora, pois vá, eu estarei com você, ensinando-lhe o que dizer. Uau, é muito poderosa essa escritura, né? Nesse momento, a gente, dentro de um contexto, Moisés estava com medo de falar com o faraó, né? Para liberar o povo para adorar Deus, né? Então ele estava com muito medo e Deus estava insistindo com Moisés, conversando, né? E acho bem interessante e posteriormente vocês sabem, né, que Moisés foi um homem muito inspirador, né? Inspira até os dias de hoje. Mas isso foi por quê? Foi com Deus que ele aprendeu isso, né? Então ele não foi por ele mesmo, tipo, vou sozinho lá, ai socorro. Não, de pensar que Deus estava junto, né? Então, pensar que toda vez que eu vou evangelizar, Deus está junto comigo. E ele que me deu capacidade para eu falar, né? Então, de pensar nisso, né? De não... de confiar que Deus vai dar as palavras certas para cada uma de nós para poder falar, né? Para as pessoas. Sim. E ver o quanto isso é especial. Muito bom, Cris. Muito bom. Então, outro ponto, né? O que vai quebrar outro pensamento que eu falo, nossa, que a pessoa tem cara de que nem vai ouvir o que eu vou falar, né? Às vezes a gente olha para umas pessoas, vixe, nem sei o que eu vou falar. Então segundo ponto não é você que decide se a pessoa vai aceitar a mensagem ou não. Você é apenas uma mensageira de Deus. Uau. Então, Pega, Cris. de pensar, né? Que às vezes a gente fica fazendo muita acepção, às vezes, da pessoa, tipo, vou comprar com aquela, vou chamar essa. Não, no final das contas, chama todas as pessoas, Uau, né? muito bom, Cris. Então, de pensar que a gente não sabe quem vai estar disposto ou não. Incrível, A pessoa talvez nem saiba que, o quanto isso é importante naquele momento, né? Então, eu lembro muito de mim, né? De novo, antes de eu ser discípula, eu fui chamada presencialmente para estudar a Bíblia. Para poder conhecer do movimento, para bater papo, tudo, para conhecer de Deus, né? E eu lembro que no momento eu não tava meio que lá. É bem engraçada a cena, né? Tipo, eu tava na fila do refeitório da faculdade, tava lá esperando aquela fila de mau humor. E eu sempre ficava com a cara fechada, né? Porque as pessoas geralmente não tinham muito contato comigo, justamente porque minha cara é meio de mal-humorada mesmo. Então eu imaginei de mau humor esperando, nossa, aquela fila chata, aquela enorme aquela fila, né? Com fome e tudo. Mas mesmo assim não impediu a pessoa de compartilhar comigo. Uau, sim. Ela chegou, oi. Então, aí começou a falar. Então eu achei impressionante, né? Na hora eu não estava muito interessada, né? Mas eu fui por curiosidade, né? Tipo, vamos ver, né? Como é, né? Boa. Mas eu achei bem interessante isso, né? De que eu não tinha conhecimento nenhum e a pessoa me chamou para estudar a Bíblia, para ter... Falou sobre a questão de ter as próprias convicções e tudo. Isso ficou na minha cabeça, né? Fiquei pensando, nossa, que interessante. Eu vou, né? Vamos ver como que é isso. E aí eu tô aqui agora. Uau, Então eu quanto que isso é especial, né? Então eu vejo o quanto isso é especial, de que imagine quantas Cristinas pode estar por aí com cara fechada e nem sabe que precisam ouvir de Deus, né? Então precisam realmente conhecer dele e viver Cristo, né? Então ver essa importância, né? E tem essa escritura que está em Romanos 10, né? Vamos lá, Cris. Muito bom, Cris. Vamos, Cris. Vamos aqui. A senhora já está achando aqui já. Vamos lá em Romanos 10, do capítulo 10, versículos 14 ao 15. Amém, vamos lá. Vamos lá. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? Uau. E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como virão se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, como são belos os pés dos que anunciam as boas novas. Então precisa ser anunciada a palavra, gente. Sim. Então a importância de quem não ouviu, precisa ouvir, né? Então essa de estar animada com isso, né? E pensar, né? Nossa, incrível, né? Poder
pensar que vai ser nossa futura irmã aqui, vai papar aqui Amém. no culto aqui. A gente não sabe, né? Porque quanto que isso é especial. Muito bom, Cris. E o terceiro e último ponto, para quebrar a outro, que eu acho que achar que é uma obrigação, o terceiro ponto é: a missão deve estar no nosso coração, pois isso se trata de Deus, e não apenas como uma mera obrigação, né? Então, de pensar nisso, de estar no nosso coração, né? Então, de uma certa forma, pensar que evangelizar, chamar as pessoas para estudar a Bíblia, não é apenas chamar elas para estudar a Bíblia, mas é para viver a Cristo, para realmente ter uma vida com Deus, né? E tem uma escritura que fala sobre isso, que está lá em 1 Coríntios. Vamos lá, Cris. Muito bom, Cris. 1 Coríntios, capítulo 9. Versículos 16 ao 18. Depois eu vou pular para o 23, mas vamos lá. Acharam todas? Sim. Vamos e vamos, então. Vamos que vamos. Contudo, quando prego o evangelho, não posso me orgulhar, pois me é imposta a necessidade de pregar. Uau. Ai de mim se não pregar o evangelho, porque se prego de livre vontade, tenho recompensa. Contudo, como prego por obrigação, estou simplesmente cumprindo uma incumbência a mim confiada. Versículo 23. Faço tudo isso por causa do evangelho, para ser coparticipante dele. Uau. Então, de pensar nisso, né? A questão de que Paulo, sim, era uma obrigação, mas ele via que era uma obrigação se fosse uma necessidade. Então, como a gente fala, né? A gente estar sedenta por Deus. É uma necessidade a gente, e nem a Malu falou, desejar o leite espiritual. Sim. Também é uma necessidade a gente anunciar também, de chamar as pessoas para realmente viver a Cristo, Muito né? bom, Cris. Então, realmente pensar, né? Qual foi a última vez que vocês tiveram essa necessidade de realmente compartilhar a fé, de realmente chamar as pessoas, né? De Uau. pensar que é por obrigação, mas por necessidade, como se fosse algo essencial para a nossa vida, né? Sim. Então, e realmente, como diz, né? Para poder ser coparticipante do Evangelho, né? Então, isso salva tanto aos outros que a gente vai chamar, como também a gente, a nós mesmas. Então, pensando sobre isso, né? De pensar, de quebrar esses três tipos de pensamentos com as Escrituras, né? E pensar o quanto que Deus é poderoso. E como eu falei, né, no primeiro ponto, né, de que não é mesmo a própria capacidade, é por Deus. O segundo ponto, não é você que vai decidir se a pessoa vai aceitar a mensagem ou não. No final das contas, é Deus, né? Sim. E também pensar que a missão é uma obrigação sim, mas deve estar no nosso coração, né? Como se fosse algo, tipo, como comer todos os dias, a gente precisa comer todos os dias. Então, também é algo necessário pra gente. Então é isso, gente. Amém. Muito bom. Muito bom, Cris. Amém, obrigada. Que incrível saber agora como a gente pode evangelizar e estar inspiradas com esse ponto, amém? Amém. Então, a segunda parte, e eu queria muito animar vocês com isso, é sobre, e com o título da pregação, do evangelismo à Bíblia. Uau. Então é incrível porque agora a gente vai ver como tornar o evangelismo, então como tornar da mulher que a gente chamou na rua, na nossa faculdade, no nosso trabalho, em uma mulher que vai estudar a Bíblia. Então Amém. vamos ver biblicamente esses conceitos para ajudar o nosso coração. Muito bom. Então o primeiro ponto é marcando o estudo na hora. Então, olha que incrível, como a gente pode ajudar uma mulher a começar a estudar a Bíblia, é no mesmo momento em que você chamar ela para estudar a Bíblia, marcar na hora. Como diz, tem uma escritura muito incrível em Efésios 5, a gente não precisa ir lá, no Efésios 5, do 15 ao 16, que fala, a Bíblia nos chama a aproveitar ao máximo, cada oportunidade, porque os dias são maus. Então, olha só, a Bíblia nos chama a aproveitar essa oportunidade, né? E quando a gente pega o número dessa pessoa, então imagina lá, a gente foi convidar a Joyce, a gente foi na Metrocamp, convidou a Joyce, o que a gente vai fazer com a Joyce? Joyce, legal, que bom que você quer estudar a Bíblia, quando a gente pode marcar? Talvez amanhã ou daqui a 2 dias e se esforçar para marcar na hora. Vamos ver uma escritura para nos ajudar com isso. Em Gálatas 1, Vamos lá, Dé. versículo 10.
Então, Gálatas 1, versículo 10. Todas lá. Quase. Gálatas 1. Perdão? 10. Gálatas 1, versículo 10. Então, a Bíblia diz: acaso busco eu agora a aprovação de homens ou de Deus? Ou estou tentando agradar a homens? Se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, não seria servo de Deus. Uau. Por que eu li essa escritura? Porque no fim, quando a gente fica com vários... Quando a gente compartilha a fé e a gente vê que a pessoa fica assim, nossa, será? Mas fica naquela dúvida. E se a gente tenta marcar na hora, a gente já consegue filtrar se de fato a pessoa está querendo pelo relacionamento que ela quer construir com Deus ou simplesmente para nos agradar, sabe? Para não ficar chato, para não dizer não. Então, se a gente já faz isso na hora, isso já já ajuda a pessoa a entender se ela está buscando agradar a nós mesmas ou se ela está buscando agradar a Deus e ter um relacionamento com Deus, né? Sim. E isso ajuda a nós mesmas também a não ficar frustradas com vários contatos, com vários telefones no nosso celular, de pessoas que disseram que sim, querem, mas no final desaparecem, né? Então, o primeiro ponto, e muito importante, é a gente marcar o estudo bíblico na hora, se possível. E se virtualmente, marcar o quanto antes. Isso vai ajudar muito o nosso coração e o coração da pessoa também. E nosso segundo ponto de como tornar uma mulher que a gente evangelizou em uma mulher que vai estudar a Bíblia é enviando mensagem após pegar o contato. Então, vamos ver um exemplo de Jesus nas Escrituras sobre isso, em Lucas 19. Vamos lá, Dé. Vamos lá. Jesus era muito incrível e excelente em vários pontos. Mas a gente vai poder ver em Lucas, capítulo 19. Essa escritura, aposto que todo mundo aqui já ouviu. Se não leu, pelo menos escutou a musiquinha. Então, vamos lá que vocês vão lembrar. Lucas 19, dos versículos 1 ao 6. A Bíblia diz: Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura, ou seja, ele era pequenininho, não conseguia por causa da multidão. Mas assim correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse: Zaqueu, desça depressa, quero ficar em sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Uau! Olha como Jesus aqui, ele era super espontâneo, né? Então o homem Zaqueu, que era pequenininho e estava escondido por conta da multidão e não era muito apreciado porque ele era um cobrador de impostos. Então era muito mal visto na sociedade. Ele subiu numa figueira brava, ou seja, cheia de espinhos. Imagina o esforço que ele teve para querer conhecer a Jesus. Uau, o esforço que ele teve para ver a Cristo, né? Para conhecer a Deus. E o que Jesus faz? Jesus olha para cima, olha para ele, Zaqueu, e fala: desce, porque hoje eu quero ficar na sua casa. Uau. Então imagina a gente compartilhar a fé com uma mulher na rua e falar assim: Elisângela, quero ir pra sua casa hoje. A gente não fez isso. Mas Jesus faria. E como o Zaqueu ficou super animadaço que Jesus ia lá. Mas como a gente pode fazer isso hoje? Talvez não de primeira ir na casa da pessoa, às vezes, né? A gente não conhece, na pandemia também. Mas o que a gente pode fazer? Enviar mensagem pra pessoa assim que manda o contato. Por quê? A gente pode entender, né? Por quê? Pra gente ser zelosas com a pessoa, né? Não é um número. A gente precisa, depois que pega o contato, entender que esse processo de fazer esse segmento é humanizar a pessoa. Ela não é um número, não é mais um número, não é um contato, não são cerca de 9 dígitos. Não, é uma pessoa que precisa de Deus, assim como Zaqueu. É uma pessoa que muitas vezes está buscando intensamente a Deus. É uma pessoa que está super ferida e quer conhecer a Cristo. E a gente tem essa oportunidade, a gente precisa enviar a mensagem assim que a gente pega pra mostrar isso, mostrar esse amor pra pessoa e querer conhecer mais dela. Amém?
E a terceira coisa que a gente pode fazer, mas antes queria dar um exemplo de alguém que era extremamente zelosa em relação a isso. Não que era, mas segue sendo, é a Malu. Então, pra quem não sabe, a Malu estudou a Bíblia comigo, amém? Que incrível, foi super paciente. E era muito legal, porque a Malu, ela sempre enviava mensagem, gente. Todos os dias, praticamente, a Malu enviava mensagem sobre o quê? Enviava uma escritura, perguntava como estava meu dia, perguntava como eu estava me sentindo, o que eu estava pensando nos nossos tempos, os estudos. Ela queria saber de mim, ela queria estar próximo, né? Assim como Jesus queria estar próximo de Zaqueu e conhecer a ele. Então isso é muito incrível, de fato, isso conquista os corações, né? Porque, de novo, é uma pessoa, amém? É uma pessoa que está buscando a Deus. Então eu queria muito levantar a Malu, porque ela é um exemplo de zelo, um exemplo de seguimento. E vamos para o nosso terceiro ponto, Vamos lá, que é anotando na agenda para não esquecer. Uau! Para anotar na agenda, a gente precisa ter uma agenda, amém? Amém. Mas isso aí é uma outra história. Vamos para Jeremias, para ajudar o nosso coração sobre isso. Jeremias 17. Você pode pensar assim, Débora, que é isso? Como assim preciso anotar na agenda? Vamos Que lá, isso, né? Ensina. Pra que eu preciso de uma agenda? Gente, essa era a questão da minha vida, né? Pra que eu preciso de uma agenda? Mas olha que incrível essa escritura. Essa escritura responde a gente. Jeremias 17, dos versículos 9 ao 10. Não, só o 9, perdão. O coração é mais enganoso que qualquer outra coisa, e a sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-la? Uau! Então a Bíblia aqui nos chama a não confiar no nosso próprio coração. Embora a gente tenha uma capacidade muito grande de decorar coisas, de gravar, não confia, anota no papel, pega, assim que marcou o estudo com a Joyce, vai lá no seu bloco de notas, coloca Joyce marcou o estudo na sexta-feira, vamos estar juntas às 10 horas da manhã na Metrocamp. Que incrível! Olha isso! Isso vai estar no nosso coração e a gente não vai esquecer, né? É muito importante, de fato, a gente não confiar na nossa própria capacidade simplesmente, mas anotar para sermos excelentes com isso também. Sim. E nosso último ponto de como a gente pode ser excelente nesse processo é orando antes do estudo. Então vamos vir para uma última escritura, e é muito legal como tá muito conectado com o que a Cris falou, né? Em Juízes 6. A gente vai ler essa escritura. A Cris leu no sentido de Moisés, a gente vai ler Gideão, como Gideão lidou com isso, né? Que a gente vai ver. Juízes 6, dos versículos 12 e 14. Então todo mundo tem uma agenda aqui nessa sala? Sim. Nossa. Planner, celular. Importante é ter onde anotar. Muito bom. Então vamos em Juízes 6, dos versículos 12 e versículo 14. A Bíblia diz: Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: O Senhor está com você, poderoso guerreiro. Uau! Uau. Versículo 14. O Senhor se voltou para ele e disse: Com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu quem está te enviando? Uau, olha isso! Olha essa escritura, imagina Jesus falando isso para você hoje. Olha esse ânimo que aqui o anjo estava dando para Gideão, através de Deus. Imagina quando, antes de você começar um estudo da Bíblia, e você ora profundamente, por quê? Você ora para que Deus te dê a segurança para liderar esse estudo poderosamente. Você ora para que Deus te dê sabedoria para saber como lidar com a mulher que tá, como lidar com a Joyce. A Joyce tem várias questões da vida. A Joyce passou por muitas coisas. Como ter sabedoria para conseguir distinguir o que ela precisa, como falar, qual ponto tocar mais, como ajudar a Joyce. E essa escritura é muito incrível porque a Bíblia nos chama a relembrar que Deus está com a gente. É Deus que enviou a gente. É Deus que confiou em nós essa missão de pregar a palavra e de ajudar essa outra mulher. Então,
orar antes do estudo pode ajudar muito. E algo que me ajuda quando eu faço, e é algo que eu preciso crescer, é 5 minutos antes de iniciar o estudo, orar. Então você pode ir no banheiro, você pode pedir licença, ir no banheiro, você pode pedir licença ir no cantinho e orar para conseguir depender unicamente da força de Deus. Sim. Orar para conseguir entender e conseguir aceitar que a capacidade para fazer isso vem unicamente de Deus. E dessa forma o Espírito vai nos capacitar, vai nos ajudar e a gente vai poder tornar a Joyce não mais um contato, mais uma mulher que vai estudar a Bíblia, amém? Amém. Para Deus Muito seja bom, a glória, amém. Muito bom. Vamos, Cats. Muito bom, mulheres, boa noite. Boa noite. Que legal. Então, meu ponto é, né, como ajudar, né, uma pessoa a entender a cruz, né? Então, ajudar uma mulher que está estudando a Bíblia a entender profundamente a cruz, né? E é claro, né, quando a Malu me deu esse tema, eu falei, é só estudar a Bíblia, né, professor? Estuda a Bíblia, vai entender a cruz, né? Mas, na verdade, existem, né, coisas muito importantes, né? Vamos lá, Então, é cara. simplesmente vamos abrir a Bíblia e ficar lendo a Bíblia, né? E pronto, né? Não é bem assim, né? Mas algo muito importante, né, é jejuar pela pessoa, né, para que ela possa entender a cruz, né, isso é um bom ponto e algo que a gente tem feito, né, a gente normalmente faz isso nos pequenos grupos, né, nos bate-papos, então a gente jejua, né, para que a pessoa possa se conectar profundamente com a cruz, né, com as escrituras, e também estudando a Bíblia constantemente, né? Então também jejuar, estudar a Bíblia diariamente, constantemente, se possível diariamente, né? Acho que isso é incrível, mas também, né? Tendo uma constância nos estudos, né? Com ela, né? Também ajudando ela nos desafios que ela tem, né? No coração dela. Então, não simplesmente deixar a pessoa, mas andar com ela para que ela possa de fato saber que ela tem um apoio, né? Uma ajuda, ela não tá lá sozinha, ó, simplesmente faça isso e toma, depois você me fala como foi, né? Mas é muito importante a gente caminhar junto, né, com as pessoas. E também orando, né, por essa pessoa, né? E eu quero ler uma escritura com vocês que está em Tiago, Vamos lá, Cats. capítulo 5. Muito bom. Tiago 5, versículo 16. Diz assim: portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Uau! É muito interessante, né? Porque a gente sempre usa essa escritura, né? Para ajudar a nós mesmos e também outras pessoas a entender a importância de confessar, né? Porque é que a Bíblia fala, confesse, né? Então isso é bíblico e isso é muito importante. Sim. Mas aqui ele fala, por quê? Porque a oração, para que a gente possa orar um pelos outros, porque a oração do justo, ela é poderosa e eficaz. Então, a nossa oração, mulheres, é muito poderosa. A nossa oração, ela cura, ela tem eficiência na vida da outra pessoa, né? Então, é muito importante a gente orar pela pessoa e também orar com a pessoa, né? Então, eu lembro quando a Fabi estava estudando a Bíblia, e para que ela pudesse ter fé pelos desafios que ela precisava, né, vencer, então nós fizemos um plano de orar todos os dias por ela e com ela, né? Então, orávamos por ela e também orávamos com ela junto, né? Para que ela pudesse crescer nessa fé, né? Então, e que incrível como quem conhece a Fabi sabe a mulher incrível que ela é para Deus, né? Então, a força que ela é, né? Então, é muito poderoso saber que a nossa oração, ela tem eficiência, ela é poderoso, né? Muito então, bom. Vamos orar pelas mulheres e também orar junto com as mulheres, né? Para que elas possam vencer os desafios, né? Muito bom. E um ponto também muito importante, mulheres,
é o conselho, né? Pedir conselhos sobre cada estudo, né? É muito interessante porque cada uma de nós aqui temos uma vida bem diferente da outra, situações, vivemos muitas coisas diferentes. Então a nossa vida não é uma forma, né, de bolo, que você sempre coloca massa e o bolo sempre vai vir. Se a forma é quadrada, vai vir quadrada, não vai sair redondo. Se for redondo, não vai sair quadrado, né? A nossa vida não é uma forma, né? Sim. Então eu gostaria de ler com vocês duas escrituras incríveis que estão em Provérbios. Provérbios 15 e 22. Vamos pro ver. Diz assim: sem conselhos, os planos fracassam, mas com muitos conselheiros há sucesso. Uau. E em Provérbios ainda 20, agora o versículo 18, diz assim: procure bons conselhos e você terá sucesso. Não entre na batalha sem antes fazer planos. Uau. Mulheres, algo muito importante da gente entender é que estudar a Bíblia com uma pessoa é algo físico, sim, mas é algo espiritual, né? Então, não tem como a gente simplesmente vou pegar aqui a Bíblia e vou sair lendo com a pessoa, porque talvez você e a pessoa vai sair mais destonteado assim do que quando começou, né? Tipo, e agora? E por onde eu vou, né? Mais perdido do que quando começou, né? Então é muito importante quando a gente for estudar a Bíblia, né? E ajudar a pessoa a entender a cruz, a gente ter um direcionamento, né? Então saber como fazer isso. Então, como eu vou estudar? Como eu vou ajudar a pessoa, né? Então, buscar conselhos, né? Buscar fazer planos, né? De como ajudar a pessoa, né? Então, fazer um plano. Quantas vezes na semana é possível estudar com essa pessoa? O que eu posso ler para ela? Que escritura eu posso mostrar que vai ajudar ela nessa dificuldade? O que eu posso compartilhar que vai animar ela, que vai encorajar ela, né? Então, sem dúvida, pedir conselho leva uma pessoa a entender a cruz, né? Muito porque, bom, como eu disse, é uma batalha simples, né? Parece simples, vou ajudar a pessoa a entender a cruz, mas é espiritual, né? Então, não é com as nossas forças. Então, não pense que você vai simplesmente estudar a Bíblia com a pessoa e a pessoa vai entender porque você conhece a Bíblia de trás para frente. Não, é espiritual, né? E buscar conselho revela muito do nosso coração verdadeiro de querer ajudar a pessoa para Deus e não querer ajudar a pessoa para nós, né? Não buscando mérito nosso, mas também na verdade buscando levar genuinamente a pessoa para Deus. E revela, né, a humildade do nosso coração e também o amor, né, pela vida da pessoa, né? Então, algo que é muito incrível, porque em falando novamente, né, da Fabi, também ela me inspira muito nessa área, porque ela pede conselho para cada mulher. Então, ela conheceu a mulher hoje, ela marcou um estudo, ela pensa, o que eu posso fazer? Porque ela já teve um tempo, ela já conheceu um pouco da vida da mulher e ela quer... Então, compartilhar, ela tem essa dificuldade, é isso, como eu posso ajudar ela, de que maneira eu posso fazer. Então, cada estudo, ela sempre manda uma mensagem fazendo um resumo e pedindo ajuda, como ela pode ajudar, seguir ajudando a amiga dela, né? Muito bom, então, isso é muito incrível, né? Então, eu quero muito animar vocês, mulheres. Então, esse é o meu ponto, né? De que oração, jejum... estudar a Bíblia constantemente e, sem dúvida, né, pedir conselhos, né, para que vocês possam, de fato, ajudar a pessoa, né, a se conectar com a cruz, a entender a cruz, né, profundamente, né. Então, como eu disse, não somos uma forma e cada um tem dificuldade diferente. E a Bíblia, ela é incrível porque ela alcança todos os corações, todas as vidas, né. Então, é isso, mulheres. Uhul, que incrível! Amém, meninas. Cada aula, né? Cada escritura e cada direção. E com certeza eu vejo que foi um tempo e uma pregação muito necessária, né, para o nosso coração, para os desafios, né, que o reino tem nos chamado a colocar em prática, né? Então agora é hora dos comentários, né? E o que seriam os comentários para você que está aqui hoje com a gente pela primeira vez? Elisângela, Letícia, Sara.
a hora dos comentários é a hora que a gente vai falar as coisas que mais nos ajudaram e que nos fizeram refletir, né, sobre cada ponto, cada escritura, né? Então, quem quiser comentar, pode erguer a mãozinha aqui pelo chat ou mandar um comentário que eu vou chamar, né? Mas eu queria muito começar compartilhando, né, sobre os pontos, porque, nossa, foi muito incrível. Cada ponto me levou a me conectar com coisas que eu estava pensando essa semana, né? Então, Cris, a sua aula foi incrível, me ajudou muito, assim. E, nossa, justo hoje, tava aquela chuva, eu fui pro terminal do ônibus para pegar o ônibus para voltar para casa, né? Que eu tô essa semana trabalhando via ônibus lotado. E, nossa, eu vi uma moça e o tempo todo eu fiquei olhando para ela assim, né? E, tipo, vou lá compartilhar minha fé com ela. Mas, tipo, simplesmente eu travei. Eu não sei o que aconteceu. E depois eu orei por isso, falei assim, Deus, sabe? Tipo, eu não sabia o que falar, não sabia como que eu ia falar com a pessoa, fiquei preocupada, né? Mas o segundo ponto que você disse, né? Não é você que decide se a pessoa vai aceitar a mensagem. É muito real, né? Porque a pessoa aceitar e fazer os estudos e se tornar uma discípula depende da fé dela em Deus, né? Isso que vai sustentar. Mas me ajudou muito esse ponto, né? A aula da Débora também, incrível, Débora, muito obrigada por cada direção. Eu gostei muito, né? Me conectei muito com o ponto número 1, marcando estudo na hora, porque me lembrou de algumas semanas atrás que eu fui fazer evangelismo presencial e peguei uns 4, 5 contatos e tô até hoje mandando mensagens e nada, assim. Então, me ajudou muito ter essa visão, né? Marcar o estudo na hora e de ver realmente o coração da pessoa, né? E a última aulinha, né, com a Kati, nossa, Kati, primeiro ponto, né, como ajudar uma pessoa a entender a cruz, jejuando, estudando a Bíblia constantemente, orando, e sem dúvida eu lembrei muito de mim, né, e como eu fui ajudada por você, pela Cris, Malu e tantas outras mulheres, né, em oração, em jejum, e crescer para Deus, né, muito obrigada, mulheres. E agora eu vou colher os comentários. Bom, eu não vi nenhuma mãozinha, desculpa, mas eu vi aqui a Josi a compartilhar. Uhul! Muito obrigada, meninas. Assim, foi incrível. Acho que o ponto que mais falou comigo foi o ponto da Dé sobre não confiar no meu coração e realmente anotar na agenda. Para quem me conhece, eu tenho muita dificuldade com a minha rotina em lembrar das coisas e realmente cumprir. Foi realmente muito importante pra mim, assim, ver que, na verdade, eu não posso ter esse luxo de confiar, assim, na minha cabeça, né, pra lembrar as coisas. E muito menos, assim, talvez no meu bloco, que às vezes eu esqueço. Então, vou anotar no meu celular, vou colocar vários despertadores pra que eu realmente consiga ser excelente. Então, muito obrigada. Muito bom, Josi! Muito bom, Josi. Vamos juntas nas agendas e vai ser incrível. E agora, mais uma mulher para compartilhar é a Lari. Legal, muito obrigada, Dé, Cris e Kati, foram aulas incríveis. E eu gostaria de destacar 3 pontos, né? Então, na aula da Cris, eu gostei muito do ponto que a Fabi também comentou, né? Não é você que decide, porque é exatamente o que eu faço. Então, até compartilhei no chat, eu fico... involuntariamente, eu começo a criar motivos que fariam a pessoa não aceitar. Então, eu olho para a pessoa e eu penso, nossa, eu acho que ela tá comendo agora, ela não vai me escutar. Ou então, nossa, aquela ali, ela tá com tanta pressa, eu acho que ela nem vai querer me ouvir agora, né? Então, eu acho que eu fico criando motivos que fariam a pessoa não aceitar, sendo que são motivos meus. Às vezes não é os motivos dela, né? Talvez ela só precisava ouvir uma palavra para fazer ela descansar naquele dia, né? Então, isso, né? Sobre a aula da Dé, eu também gostei muito sobre o ponto de mandar mensagem, né? Então, eu acho que às vezes eu pego o contato e eu fico tão emocionada com o contato que eu ponho o celular na bolsa e vou embora. Então, legal, mas e aí, né? E aquela mulher que estava ali esperando? Então, acho que tem um pouco mais de zelo com as mulheres que eu tenho os contatos já. E na aula da
Kati, eu gostei muito sobre pedir conselhos sobre os estudos e também planejar os estudos, né? Então, às vezes eu fico animada de ter um estudo, mas eu não tenho muito esse tempo de planejamento, né? Então, acho que isso é um ponto que me ajudou muito. Ah, e é isso. Obrigada. Muito bom, Ari. Nossa, e você comentando também me conectou com muitas coisas, né? Que às vezes a gente não lembra, mas sim, vamos seguir juntas. E agora a próxima a compartilhar é a Débora, depois em seguida a Kati. Legal, obrigada, mulheres, por terem compartilhado. Eu queria muito falar sobre 2 pontos. Um sobre a Cris, né? Então, uma frase que a Cris falou, né? Que ela chamou a reflexão. Qual foi a última vez que você evangelizou, que você viu a necessidade, né? De evangelizar para ajudar os outros, né? Porque qual o ponto? O evangelismo ajuda tanto os outros quanto a nós mesmas, né? Sim. A seguirmos na missão, a seguirmos relembrar o nosso propósito. Então eu achei muito incrível, porque de fato é uma necessidade. Qual foi a última vez que eu vi isso como uma necessidade? Achei incrível, obrigada, Cris, por compartilhar. E também uma escritura que a Kati leu, que foi assim, explodir a mente, Provérbios 20:18. Que fala que é importante para ir à guerra ter plano, ter um planejamento. E de fato, imagina, eu posso ter vários cavalos, assim, pensando, né? Eu posso ter vários cavalos, eu posso ter armas, armaduras, mas se não tem um planejamento, vai dar errado. Não adianta, tem que ter esse planejamento, né? Então, eu achei muito incrível o fato de fato, se importar profundamente em ação, né? Que é criar esse plano, criar esse planejamento e ajudar espiritualmente a entender que não é uma forma como a redonda ou quadrada, mas é uma pessoa de novo, né? Então, obrigada. Muito bom. Eu aqui de novo. Então, eu quero muito agradecer, né, Débora e Cris, né? Então, a aula da Cris, incrível, muito, muito incrível, né? Acho que cada ponto. Quando ela trouxe o ponto, né? Não sou eu que decido, né? Se a pessoa vai aceitar ou não, é Deus, né? E a reflexão, né, dela, né? Qual a última vez que eu tive essa necessidade de evangelizar, né? Para ajudar pessoas, né? Então, muito incrível. Porque eu acho que com o tempo isso passa a ser algo normal. Vou fazer. Vou lá, tem uma pessoa parada aqui, vou compartilhar. Né? E não de fato pensando, nossa, essa pessoa, ela pode ser a próxima pessoa, né? Que vai se tornar minha irmã em Cristo, né? Vai ser uma mulher que está buscando, está desejando, né? Não sei, né? Às vezes a gente pode olhar para a cara e falar, acho que ela não está buscando, não. Né? E talvez sim, né, esteja, né? Então, que incrível fazer isso por necessidade, né? Algo que realmente entende, né, que é algo importante, né? Sim. E da Débora, né, quando ela falou assim, anotar na agenda, e aí ela falou, vamos ler Jeremias. Eu falei, Jeremias falou alguma coisa sobre isso? Não é possível. Eu falei, não é possível. Já tinha naquela época. Como assim? O que Jeremias tem a ver com agendas? Não tem nada a ver. A Débora está muito doida. Mas quando ela falou Jeremias 17:9, eu falei, nossa, como assim? Um coração enganoso, né? Uau, e que incrível, porque eu não tinha pensado, né? Por isso, realmente, como o nosso coração nos engana, né? Pensando, nossa, não, eu vou lembrar de tudo, tá tudo certo aqui, já anotei na minha mente, tá, tique, pronto, né? Então, nossa, que incrível, Débora, porque realmente viu, nossa, que engano, né? E que orgulho, né, de pensar que minha mente não vai falhar nunca, né? Mas ela falha toda vez. Então, eu quero muito agradecer a vocês. Muito bom, Kati. Uhul! Uhul! Muito obrigada, Débora e Kati. Com certeza aprendi mais uma vez com vocês duas, né? No comentário de vocês. E queria saber se mais alguém quer dar algum comentário, tanto virtualmente quanto presencialmente. Não? Ok, meninas. Então, que legal, né, esse momento, porque agora também um momento que eu gosto muito é o momento dos avisos, né, de ficar por dentro da agenda e saber as coisas que a gente vai ainda desfrutar essa semana no Reino.
Então, um primeiro aviso, né, que eu quero dar a todas vocês é que amanhã não, porque amanhã é quinta, mas na sexta-feira nós não vamos ter o tempo de boas notícias, né? Mas não fiquem tristes, porque não é por um motivo ruim, mas é por um motivo muito bom. Que eu vou falar depois dessa outra notícia, né? Depois desse outro aviso, que eu espero, né, que todas vocês que estejam aqui virtualmente conosco, principalmente as primeiras, né? A Letícia, que está virtualmente, como as outras mulheres também que eu sei que estão aí presencialmente, a Branda, a Cris, possam estar conosco, né, no culto de domingo, presencialmente no Barão Lanches, às 10 horas da manhã. Sim! E olha que incrível, né, saber que Deus tem preparado, né, um culto num lugar tão especial como tem sido todos os domingos. Mas voltando, mulheres, ao assunto de não ter, né, o tempo de boas notícias na sexta-feira. E por que não esse tempo, né? Não que a gente não vai estar fazendo algo para Deus, sim, mas no sábado nós vamos ter uma festa, né, do Halloween na Rap das Preciosas. Então, eu estou super animada e eu quero muito agradecer, né, o coração das meninas da Rap por estarem organizando, né, essa festa e cuidando de cada detalhe, né? Que eu mesmo nem sei o que está sendo preparado, mas eu tenho certeza que elas estão cuidando de cada detalhe e para, de fato, né, para que a gente desfrute e viva coisas incríveis, né? E então na sexta-feira a gente pode ter esse tempo para preparar, né, nossas fantasias e também evangelizar, né, para que a gente possa ter pessoas dispostas a estudar a Bíblia, né, estar conosco talvez na festa do Halloween ou também, né, em outros encontros. Mas ainda falando, né, do Halloween, eu quero muito pedir para vocês, se vocês têm em mente mais alguém que queira participar, que vocês possam falar com essa pessoa ainda hoje, né? Para que ela confirme e para que ainda hoje, né, seja confirmado todas as presenças, né? Mas algo também, mulheres, muito especial que eu quero falar com o coração de cada uma de vocês. E primeiro eu quero ler uma escritura, né? Então, essa escritura, ela está lá em 1 Timóteo, no capítulo 2, o versículo do 9 ao 10. Então, aqui, eu gosto muito, né, do livro de Timóteo, porque Timóteo era um jovem incrível e ele foi muito orientado por Paulo, né? E nessa carta, Paulo dá instruções a Timóteo em como guiar a igreja, né? E como dar visão à igreja. E principalmente em assuntos como a pureza, né? Então, a partir do versículo 9, Paulo diz assim para Timóteo, né? Orientando. Da mesma forma, quero que as mulheres se vistam modestamente, com decência e discrição, não se adornando com tranças e com ouro, nem com pérolas ou com roupas caras, mas com boas obras, como convém às mulheres que declaram adorar a Deus. Então, essa escritura me inspira muito, mulheres, e me dá muita visão. Porque a festa do Halloween é uma festa, né, com uma versão diferente do que vamos fazer, mas eu quero muito animar vocês a serem criativas com as fantasias, né? Mas usando a criatividade também para manter a pureza a qual nós fomos chamadas para cuidar, né? Tanto no reino como em qualquer outro lugar. E por que eu digo isso? Porque é uma festa para que a gente desfrute, tenha convívio com a nossa família espiritual, mas também com os convidados, mas a gente precisa muito cuidar, né, da nossa pureza, do nosso coração. E nessa escritura, a questão que Paulo diz não é que a gente não possa cuidar da nossa imagem, fazer uma maquiagem incrível, cuidar do cabelo, mas a gente precisa principalmente cuidar das obras às quais a gente foi chamada, né? Das mulheres que dizem que adoram Deus. Então, vai ser uma festa em que a gente vai desfrutar e ter convívio, mas também o foco principal é Deus, né? Então, todos os convidados que vão estar, o foco principal é que essas pessoas vejam como é estar no reino e como é viver puros, né? No reino de Deus, mesmo numa festa incrível. Então, eu quero muito animar vocês a cuidar da vestimenta de vocês, para a festa do Halloween, também animar e orientar as mulheres a qual vocês convidaram.
porque de fato a gente já começa a discipular já nos estudos, certo? Então, eu quero muito dar visão a vocês, mulheres, sobre a nossa pureza, né, na noite de sábado, tá bom? E agora eu chamo a última música. Beijos! Beijos! Então, tudo ok? Tudo ok? Então, para a nossa última música, vamos todas nos levantar. Você também que está virtualmente, pra gente cantar Minha Pequena Luz, última canção, pra sairmos daqui animadas, entendeu? Brilhantes. Com esse calor assim, literalmente, quase brilhantes. Mas vamos lá. Então, vamos lá. 1, 2, 3 e... Minha pequena luz, vou deixar brilhar, oh, minha pequena luz, vou deixar brilhar, oh, minha pequena luz, vou deixar brilhar, 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 assim vai. De novo, minha pequena luz, vou deixar brilhar, oh, minha pequena luz, vou deixar brilhar, oh, minha pequena luz, vou deixar brilhar, 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 assim vai. Brilhará em toda Campinas, vou deixar brilhar, oh, brilhará em toda Campinas, vou deixar brilhar, oh, brilhará em toda Campinas, vou deixar brilhar, 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 assim vai. Minha pequena luz, vou deixar brilhar, oh, minha pequena luz, vou deixar brilhar, oh, minha pequena luz, vou deixar brilhar, 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 assim vai. Obrigada, Josi. Boa noite, mulheres. Boa noite! Tchau, Fabi! Tchau, Fabi. Boa noite, Tchau, gente. Gente, olha que incrível! Parece que meu cabelo está resplandecente. Essa câmera é incrível. As cores, elas